Seção 8ª. Dos Tribunais e Juízes dos Estados. Art. 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Primeiro, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Segundo, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos Conselhos de Justiça, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo da Polícia Militar seja superior a 20.000 integrantes. Terceiro, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarto, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Quarto, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quinto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexto, o Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sétimo, o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial, com competência exclusiva para questões agrárias. Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Seção I. Do Ministério Público. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Primeiro, são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Segundo, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas e títulos,
a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Segundo, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarto, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quinto, se a proposta orçamentária de que trata este artigo foi encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do terceiro, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexto, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 128. O Ministério Público abrange. I. O Ministério Público da União, que compreende: a. O Ministério Público Federal. B. O Ministério Público do Trabalho. C. O Ministério Público Militar. D. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segunda, os Ministérios Públicos dos Estados. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Segundo, a destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Terceiro, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Quarto, os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Quinto, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros, e as seguintes garantias: a. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada a ampla defesa. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. C. Irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração, o que dispõe os arts. 37, x, 150, segunda, 153, terceira, 153, segundo, e C. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do artigo 39, quarto, e ressalvado o disposto nos arts. 37, x e x, 150, segunda, 153, terceira, 153,
segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, as seguintes vedações: a receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E. Exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei. E. Exercer atividade político-partidária, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. F. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexto, aplica-se aos membros do Ministério Público disposto no artigo 95, parágrafo único, v. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. E promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Segunda, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Terceira, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Quarta, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. V. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Sexta, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Sétima, exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Oitava, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Nona, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Primeiro, a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Segundo, as funções de Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação. Segundo, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro, ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. Terceiro, ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarto, aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93, segunda e sexta. Quarto, aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quinto, a distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. E o Procurador-Geral da República, que o preside, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo a 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, 3 membros do Ministério Público dos Estados, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarta, 2 juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. V. 2 advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Sexta, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiros membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. E zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segunda, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada a ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quarta, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. V. Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro, o Conselho escolherá, em votação secreta, um corregedor nacional, dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. E receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.
Segundo, exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quarto, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Quinto, leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Seção 2ª. Da Advocacia Geral da União. Da Advocacia Pública. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Art. 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Primeiro, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Segundo, o ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Terceiro, na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, organizados em carreira na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, observado o disposto no artigo 135. Art. 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Seção 3ª. Da Advocacia e da Defensoria Pública. Seção 3ª. Da Advocacia. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Seção 4ª. Da Defensoria Pública. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, xil. Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso xil do artigo 5º desta Constituição Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Parágrafo único.
Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Primeiro, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Segundo, as defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, segundo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceiro, aplica-se o disposto no segundo às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013. Quarto, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no artigo 93 e no inciso 2º do artigo 96 desta Constituição Federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Art. 135. Às carreiras disciplinadas neste título aplicam-se o princípio do artigo 37, 12, e o artigo 39, 1º. Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2ª e 3ª deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, 4º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Título V. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Capítulo I. Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção I. Do Estado de Defesa. Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Primeiro, o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: i. Restrições aos direitos de a. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. b. Sigilo de correspondência. c. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Segunda, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Segundo, o tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Terceiro, na vigência do estado de defesa. I. A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Segunda, a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Terceira, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Quarta, é vedada a incomunicabilidade do preso. Quarto, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Quinto, se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de 5 dias.
Sexto, o Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Sétimo, rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.